Meu amigo vascaíno, semana começa agitada no CT Moacir Barbosa, dentro e fora das quatro linhas. A gente vai falar aqui sobre essa situação envolvendo a venda da Vasco SAF. Ontem a gente teve informações importantes que a gente vai frisar neste vídeo da parte da manhã. A gente vai falar também sobre a situação envolvendo renovação de contrato, porque há jogador com vínculo terminando hoje com o Vasco da Gama, mais quatro jogadores aí que estão com os seus respectivos contratos terminando em dezembro, que pode deixar o Vasco da Gama de graça, através de um pré-contrato. Vamos falar muito aí sobre o reforço que está chegando hoje no CT Moacir Barbosa e, claro, a situação envolvendo reforços. O Vasco da Gama negociando aí em três frentes aí, e o nosso bravo Admar Lopes sendo muito cobrado aí nos bastidores, né? Por enquanto, nenhuma contratação ali é anunciada pelo diretor executivo de futebol. Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e venha fazer parte mesmo da nossa família. Pessoal, vamos começar falando aqui sobre essa semana que promete ser decisiva para o Gigante da Colina. O Vasco da Gama volta aos gramados no próximo sábado, no dia 5, num amistoso contra o Montevidéu Wanderers. Será um amistoso importante para que a gente possa ter noção se o Vasco evoluiu ou não, principalmente na parte física, que é uma parte muito questionável. Para esse jogo, lá na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte, em Natal, a gente vai ter o retorno do DVD e do atleta Estrela, à disposição do Fernando Diniz. Bom, hoje tem reforço se apresentando aí no CT Moacir Barbosa, que é o Leandrinho. O Leandrinho que será usado aí nesse amistoso, e também a gente vai ter conhecimento hoje com relação à data do jogo aí do Botafogo, porque como o Botafogo foi eliminado lá do Mundial, a gente acredita que o jogo será mantido para o dia 12, tá, de julho. O Vasco, no dia 15, também tem uma pedreira, que é o Independente Del Valle, lá no Equador. Perfeito, pessoal? Então, a situação é a seguinte: a agenda está cheia. O Vasco hoje tem um jogador com vínculo terminando, que é o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho, hoje é o último dia de contrato dele. O Vasco ainda não acertou a renovação de contrato do Coutinho. O Coutinho poderá perder algumas sessões aí de treino, e o Coutinho é dúvida. Há uma possibilidade muito grande que ele não venha a jogar contra a equipe do Montevidéu Wanderers, tá? Lá na Arena das Dunas. O Vasco negocia a renovação de contrato junto ao Coutinho e também a equipe do Aston Villa. Por mais que exista um acordo verbal entre Vasco da Gama e Felipe Coutinho, tem que acertar com o Aston Villa.
A situação é a seguinte: muitas pessoas, inclusive eu ali, eu tenho algumas reticências aí com essa renovação de contrato do Felipe Coutinho. 1.700.000 é muito dinheiro mesmo. Agora, essa diretoria é uma diretoria que é enrolada. Se o Vasco perde Coutinho, eles dificilmente vão trazer um jogador de nível semelhante aí. Perfeito? Então seria bom que o Coutinho ficasse no Vasco da Gama, porque ruim com o Coutinho, pior sem o Coutinho, ainda mais se tratando aí dessa diretoria. Pessoal, agora a gente fala aí sobre renovação de contrato. Por quê? Puma, Paulinho e Jair já podem assinar um pré-contrato. As negociações com esses jogadores para renovação estão muito longe aí. Eu sei que a maioria desses jogadores ali não tem sido usado e não tem rendido. O Vasco gastou muita grana para contratar esses atletas aí. E perdê-los a custo zero é lamentável. Outra situação é a situação envolvendo o goleiro Léo Jardim, certo? O Vasco, essa semana, busca finalizar essa novela. A informação que a gente tem é que o Léo Jardim vai assinar até 2030 com o Vasco da Gama, ainda nesta semana. Bom, o seguinte, falando aqui sobre o novo investidor. Ontem a gente teve uma informação lá do Fábio Azevedo dizendo que a situação com o Marinakis foi descartada, surgiu a situação do Andrezinho, do italiano, só que o Vasco não gostou do que ouviu aí do italiano, porque ele falou, segundo o Fábio Azevedo, que não iria investir no CT Moacir Barbosa e que a passagem dele aqui pelo Vasco seria passageira, certo? Para ficar no máximo aí de 3 a 5 anos para revender a situação. E ontem, um fato novo aí, o Fábio Azevedo alega aí que verdadeiramente um mediador, um empresário brasileiro, está fazendo meio de campo aí com relação à situação de um fundo de investimento, tá? O Vasco da Gama. A informação que eu tive ontem, tá? De uns 3 beneméritos do Vasco da Gama e de mais uma fonte confiável aí, muito influente no Vasco da Gama, tá? Cortina de fumaça, não há nada. O pessoal falou assim, Laureano, a SAF do Vasco não vai ser vendida esse ano. A situação lá na Fundação Getúlio Vargas está paralisada, tá? O Vasco ainda não tem nem árbitro em ação e precisa passar aí pela Fundação Getúlio Vargas. Foi o que a pessoa falou. Não sai venda esse ano. E é a cortina de fumaça, por quê? O Vasco até aqui não fez nenhum anúncio com relação à situação de chegada de jogador. Então, jogaram essa situação para a galera, para que a torcida não venha cobrar. Infelizmente, essa é a grande verdade. E o Vasco negocia aí em 3 frentes, tá? Thiago Mendes, jogador que está próximo de ser anunciado, certo? A gente deve ter a conclusão desse negócio essa semana. Houve uma redução aí das bases salariais com o Thiago Mendes, para ele ganhar cerca de R$ 750.000 aqui no Vasco da Gama. Perfeito. A situação do jogador lá do Universidade do Chile, né? O jogador é Matias Sepúlveda,
o Vasco vai ter que pagar a multa rescisória dele de 1 milhão de euros. Essa situação não deverá ser problema, porque a multa vai ser paga parceladamente, segundo a gente tomou conhecimento. É um jogador aí que está longe de ser craque, que a gente tem igual aqui no nosso elenco. E a situação lá do colombiano que está no Rennes da França, né? O Carlos Andrés Gomes. O Vasco não desistiu do atleta, o Vasco continua aí negociando o empréstimo do jogador. Vamos aguardar, tá? Então, muita cortina de fumaça, muito burburinho e, por enquanto, nenhuma contratação aí no Vasco da Gama. Vamos ficar atentos. Obrigado pela atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.